O que ocorreu hoje com Haddad na Câmara de Deputados pode ser definido como um verdadeiro massacre. O deputado, né, ou melhor, o ministro, né, da Economia, chegou lá na Câmara de Deputados, viu que algumas figuras não estavam ali naquele momento e começou a soltar suas bravatas, como por exemplo isso daqui. O desrespeito é dele, partiu dele. Faz micagem aqui e vai embora. E não quer ouvir a verdade. O que eu falei daqui que é mentira, deputado? Desrespeito é mentir. Desrespeito é sair sem ouvir a verdade. Vou repetir para o senhor, já que o senhor está falando em nome dele. Venderam a Eletrobras uma vergonha, depenaram a Petrobras, deram um calote governador imprecatório. Assim qualquer um faz superávit, entendeu? Com respeito ao que eu falei? Não, repito para o senhor. Estou falando em relação à molecagem. Assim é muito fácil fazer superávit com esse jeito e fugir do debate. Porque eu não estou vendo aqui a grandeza dele, a maturidade dele para ouvir a resposta. E eu estou afim do debate. Eu vim aqui, com humildade, expor os números da economia brasileira em respeito a esse parlamento, que eu não paro de elogiar. Mas não é essa postura que se espera de uma pessoa com tanto seguidora, em respeito até a rede social dele, deveria me ouvir. E colocar a pergunta dele e a resposta minha, para que o país inteiro pudesse saber o que aconteceu em 2022. Aí nós vamos crescer como país. Aí nós vamos crescer como país. Bom, eu fico por aqui. Nossa, Haddad tava, né, afiado, né? Teve esse segundo momento aqui que eu quero que vocês acompanhem também, porque tem a resposta primeiro do Carlos Jordi, que eu vou mostrar para vocês. Mas depois eu vou mostrar o que o Nicolas Ferreira fez com Fernando Haddad. Lavoal, mas primeiro, olha só essa parte aqui. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado pro Nicolas e pro Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Vai falar de barberagem? Por causa de fake news, de Pix? Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar, quem sabe eles apareçam aqui. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões, fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não venha aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. Cara, é engraçado demais ver a cara do Haddad ouvindo isso, né? Eu deixei ali pra vocês, ele elogiou. Uma cara de mongol. Quem é que bota um cidadão desse, gente, para dirigir a economia do país? Nós tínhamos Paulo Guedes, gente. Nós tínhamos um dos maiores economistas do mundo, aí pegaram e botaram um cara que fez 2 semestres. Bom, a galera votou no L, né? Pegou o PT, mas... Bom, agora, primeiro, o Nicolas fez um vídeo, né, falando sobre essa questão que o Haddad tinha chinelhado ele aí, falar dele. Primeiro esse vídeo aqui. Prestem bem atenção nessa parte. Pessoal, você vai ver 1 milhão de manchetes aí, mas essa aqui é a verdade. Haddad me chamou de fujão, mas a cadeira que tá vazia não é a minha. Basicamente, veio me chamar de moleque, atitude de molecagem, falou que eu fugi do debate porque eu não estava aqui. Mas voltei e fiz uma questão de ordem. O presidente da comissão, que era do PT, não deixou eu fazer essa questão de ordem porque eu iria responder o ministro Haddad sobre algumas mentiras que ele tinha falado. Uma delas, por exemplo, que ele falou que eu não posso ter 300 milhões de visualizações na internet, com certeza tive a ajuda de Big Techs, porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. Por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs, para atingir 300 milhões, não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Esse é o nível do cara que quer debater comigo. Agora, eu vou deixar um tweet aí, Haddad, de você, falando sobre você hoje aqui. Forte abraço e obrigado por mais um vídeo aí de milhões. Valeu.
Que, gente, é engraçado. O cara, ele reclamou que não tinha 300 milhões de pessoas no mundo que fala português. Ele acha que a contagem das redes sociais é pela quantidade de pessoas e não pela quantidade de visualizações. Basicamente, se uma pessoa vê 10 vezes o vídeo, vai contar 10 visualizações e não uma, né? Mas, enfim, essa anta, né, que é o ministro da economia. E se vocês acham que acabou por aí, eu vou deixar com vocês aqui agora esse discursinho do Nicolas, que lavou a alma de todo brasileiro. Prestem muita atenção. Eu gostaria de estar no mesmo clima, né, que vocês, de risadas e, enfim, parece que o Brasil realmente virou uma grande piada, né, porque parece que está tudo bem, parece que o senhor é ministro da Suíça, parece que de fato vocês pintam um Brasil que não existe. Só que quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né, sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso, só que não está lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui. Ficar como se, não, está tudo bem, está tudo certo. São deputados ou empregados de marketing para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo? Poxa, eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como que está a economia, tá de sacanagem, né? É um imposto a cada 37 dias, é só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem está lá em cima, né? Como o senhor disse com o IOF, que é em cima só lá do... Como o senhor citou, perdão? Quem está em cima do apartamento, né, lá da sacada do apartamento. Ou seja, não é isso. São pessoas comuns que estão sendo, de fato, destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Por exemplo, quando você disse, peguei aqui, que o aumento do IOF e as coisas que mexem com o mercado financeiro apenas afetam moradores de cobertura. Como se as pessoas de classe média, né, não conseguissem ter acesso a investimentos e como se o aumento de custo geral das coisas não impactasse os preços. O Brasil, por exemplo, tem a maior arrecadação do que a média do G7 e maior que a média dos países emergentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo, de continuar com o rombo fiscal, aumento de imposto toda hora. Vocês têm um aumento recorde de arrecadação. Falou-se do governo anterior, não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? É sempre deles. Então, de 24 ou 26 anos de governo que nós temos desde 2002, né? 18 vocês governaram. A culpa de tudo é só do Bolsonaro. Poxa, tá de sacanagem, né? Não tem nenhuma responsabilidade suas. Porque, eu confesso, existem erros em qualquer instituição, porque todo ser imperfeito não vai conseguir criar uma instituição perfeita. Agora, vocês querem sempre botaram-se aqui a culpa do INSS só no governo anterior. Engraçado, né? Aconteceu os problemas desde 2006, no 2013, 2006, os relatórios. Quem era o presidente em 2013? Era PT, pô. 2013, PT. Aí eu te pergunto, então lá aconteceu, no Temer é culpa do Temer. Acontece na época do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Acontece no governo Lula, é culpa do Bolsonaro? Isso não faz sentido lógico. O que eu peço, senhor ministro, de fato, todo ministro que vem do Lula aqui, enfim, é a mesma coisa. Você pinta um Brasil, de fato, inexistente. Eu só peço o seguinte, eu sei que não dá para poder contar com a boa vontade de vocês, porque, de fato, não há responsabilidade fiscal nenhuma. Mas vocês falam tanto nessa questão de não ser polarizado, não ficar defendendo só um lado porque tem que ser o certo a todo custo, mas vocês estão fazendo isso, poxa. Sai na rua. Sai na rua. Vai lá onde eu nasci,
vai lá comprar um mercado, vê se está tudo ok. Poxa, realmente, isso aqui é um teatro muito gigantesco e sobre qualquer custo, vocês querem pintar uma imagem de um partido que tem destruído o Brasil. Lamento muito pelo clima aqui feliz, alegre, de deboche que está sendo feito. Só para concluir, presidente. 10 segundos. Só para concluir. 10 segundos. Obrigado, senhor presidente. 30 segundos, o senhor deu para todo mundo, fico feliz. 10 segundos. Não consigo estar nesse mesmo clima que vocês. Conheço a ponta, sei das realidades, vim de uma favela, Cabana do Pai Tomás, que eu sei a realidade, as pessoas não estão satisfeitas. O vídeo do Pix não é por conta de engajamento, não foi nada de Elon Musk, tá, que o senhor falou, foi nada de Trump, nada de Mark Zuckerberg que ajudou, não. Foi um manifesto das pessoas, através de um vídeo dizendo, a coisa não tá legal. E vocês nem admitirem isso, para mim diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Obrigado.